Oi, gente, boa tarde. O nosso propósito hoje é conversar um pouquinho sobre tuba auditiva, que é essa estrutura que liga ouvido, nariz e garganta, e também conversar um pouquinho sobre o teste de função tubária, que é o teste que avalia se essa tuba auditiva ela está funcionante ou ela não está funcionante. Antes de qualquer coisa, eu quero só ler com vocês aqui um conceito. Deixa eu aumentar mais aqui. Eu quero ler com vocês um conceito. Ai, ele tá deixando pequenininho. Pra ver se eu consigo assim. Não, então vou deixar assim mesmo. Sobre tuba auditiva, que traz o seguinte. Esse é de um artigo que eu já comento mais sobre ele. A tuba auditiva é uma estrutura que comunica a cavidade timpânica da orelha média à nasofaringe, tendo uma função, então, de permitir que a pressão da orelha média seja equalizada com a pressão do ambiente. Então, ela faz a ventilação entre ouvido, nariz e garganta. Além de permitir a drenagem das secreções da orelha média para a nasofaringe e protegê-la de secreções contaminadas da nasofaringe. Ela mede, então, de 31 a 38 centímetros de comprimento e ela tem uma inclinação de 45 graus no adulto e é mais horizontalizada na criança. Deixa eu abrir aqui para nós uma outra tela sobre tuba auditiva. Agora eu estou com dois monitores, então estou me adaptando aqui. Eu preciso compartilhar com vocês essa outra tela também. Não sei como é que eu faço para apresentar as duas. Será que eu consigo as duas? Não, ele pede para eu escolher. Então, aqui eu vou mostrar a primeira vez a estrutura e depois a gente só conversa sobre ela sem vê-la. Então, a tuba auditiva, ela é essa estrutura aqui, que vamos ver agora, que comunica, então, o ouvido, nariz e garganta. Aqui tem uma imagem bem bonita. Então, quando eu peço para vocês que vocês imaginem, né, os nossos pacientes de cabeça aberta, é mais ou menos isso que eu peço para vocês imaginarem. Então, percebam, ó, condutor auditivo externo, membrana timpânica, tuba auditiva. Então, como tem na descrição que eu li para vocês anteriormente, então é uma estrutura que comunica ouvido, nariz e garganta, né? Ela está conectada aqui, ó, na nasofaringe. Ela vai, então, equalizar a pressão entre o ouvido, nariz e garganta. Ela tem de 31 a 38 milímetros, acho que eu falei centímetros antes, desculpa, de 31 a 38 milímetros. Tem essa inclinação no adulto. E aqui, ó, nas imagens que eu coloquei para nós vermos, eu coloquei no Google mesmo, vocês podem perceber que na criança, ela é mais horizontalizada. Por isso que a gente tem que cuidar com as crianças, posição de amamentação, para não escorrer leite lá para o ouvido. Então, percebam aqui, ó, mais horizontalizada na criança e mais inclinada no adulto, tá? Então, a tuba auditiva, vou voltar para outra tela, para vocês verem a tela do artigo. A tuba auditiva, então, ela se dilata temporariamente em situações como bocejo, deglutição e durante a manobra de Valsalva. Bocejo, deglutição, manobra de Valsalva. E a manobra de Valsalva é um método que se aplica com o dedo, né, sobre a asa do nariz, mantendo os lábios vedados, trazendo força de ar, então, aqui para a cavidade oral. Permitindo dessa forma que a equalização da pressão e a drenagem da orelha média aconteça. Isso quando a tuba auditiva está normal. Então, eu quero que vocês fiquem com aquela imagem anterior na cabeça e que vocês imaginem aquela estrutura sendo avaliada. Eu pintei essa parte aqui do artigo, que é uma parte que fala sobre a conceituação, né, da tuba auditiva, e isso aqui está num artigo que a gente vai falar muito durante as práticas clínicas, que trata da eficácia de exercícios para a disfunção da tuba auditiva.
Então, a gente avalia a tuba auditiva para poder prescrever algum tratamento terapêutico com exercícios de MO, que é o que trata nesse artigo, para a gente conseguir melhorar as condições de tuba auditiva. E quando que a gente avalia a tuba auditiva? Quando a gente tem paciente com queixa de plenitude auricular, queixa de ouvido tampado, queixa de tô falando dentro de um balde, tem água dentro do meu ouvido, tem eco na minha voz, tudo isso vai ao encontro de queixa de plenitude. E como que a gente faz o teste de função tubária? É muito simples. No equipamento, a gente vai ter uma função que chama ETF, que é teste de função tubária em inglês, no equipamento no imitanciômetro, que é o mesmo que a gente faz curva e reflexo. A gente já conversou bastante sobre curva timpanométrica. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, impedance audiometry, que é um imitanciômetro, e eu vou nada mais, nada menos do que medir 3 curvas timpanométricas mediante tarefas executadas pelo paciente. Então, eu vou medir a primeira curva timpanométrica, e essa primeira curva timpanométrica é a minha curva de referência. É dela que eu vou me basear para as outras curvas timpanométricas. Daí vocês podem observar aqui que, diferente de quando eu faço só curva timpanométrica, aqui eu tenho pressão 1, pressão 2, pressão 3. Pressão 1 é a primeira pressão da primeira curva timpanométrica que eu medi, que é o pico de máxima complacência na pressão 69 DAPA. Então, o que nós precisamos quando a gente faz teste de função tubária? A gente tem que mobilizar a tuba auditiva. A gente precisa que ela se movimente. Então, aqui nesse artigo está escrito, ó, que ela dilata-se temporariamente. Então, essa dilatação temporária dela, ela tem que acontecer para que ela esteja funcionando bem. Então, vocês têm que imaginar uma dilatação temporária, e essa dilatação temporária vai fazer a equalização da pressão e vai fazer com que eu não tenha nenhuma queixa relacionada com a plenitude. Ouvido tampado, água no meu ouvido, tô falando dentro de um balde, minha voz tem eco. Todas essas queixas, elas vão ao encontro de uma tuba auditiva que não está dilatando, de uma tuba auditiva que não está fazendo o trabalho dela lá na comunicação com a nasofaringe de equalização da pressão. Como que eu descubro, então, se a tuba auditiva está ou não está funcionando? Eu vou medir a primeira curva timpanométrica e vou ter um pico, que é 69 DAPA. Eu vou explicar para o paciente que ele vai sentir pressão no ouvido 3 vezes, vou colocar a sonda como se eu fosse fazer uma curva timpanométrica e vou medir a primeira curva timpanométrica. Essa primeira curva timpanométrica que eu medi, ela é a curva timpanométrica de referência. Então, é essa curva timpanométrica aqui com 69 DAPA, tá? Essa curva timpanométrica de 69 DAPA é onde eu vou me basear para ver se ela está dilatando quando eu tomo um gole d'água e quando eu faço manobra de Valsalva. Então, quando eu tomo um gole d'água, da pressão de referência, eu tomei um gole d'água, em relação a essa primeira, o próximo pico tem que negativar, porque eu tomei água, eu dilatei a tuba e ela precisa negativar internamente, lá na orelha média. Depois que o paciente toma água, a gente pede para ele fazer manobra de Valsalva. Eu meço outra curva timpanométrica. Primeira referência, segunda gole d'água, terceira manobra de Valsalva. Então, uma tuba auditiva permeável, funcionante, dilatando, eu preciso ter imagens de curva timpanométrica, como vocês estão vendo aí, desse formato. Primeira, segunda engolir a água, que foi negativar, né? Eu fui mais para negativa. E a terceira, positivar, quando eu fiz Valsalva.
Isso é uma tuba permeável funcionante dilatando. Diferente disso, eu estou frente a um quadro de disfunção tubária que precisa de tratamento. Fonoaudiologicamente falando, o tratamento mais visto, aceito e recomendado é a terapia proposta nesse artigo, que é uma terapia de MO. Mas a gente já volta nisso. Vamos observar, então, o que aconteceu aqui nesse exame. A gente orientou o paciente, que vai fazer 3 vezes pressão dentro do ouvido dele, e mediu a primeira curva. A primeira curva deu 69 DAPA. Quando eu falo para ele, agora você vai tomar um gole d'água e eu vou medir uma segunda curva. O paciente toma um gole d'água. Ele terminou de engolir, você vai apertar o botão no imitanciômetro para medir a segunda curva timpanométrica. Ficou 67 DAPA. Então, se eu fui do 69 positivo para o 67 positivo, eu não negativei. Eu estava no 69 e eu vim para o 67. Então, eu estava aqui no 69 e vim para o 67. Eu não negativei. Esse já é o primeiro sinal de que eu não tenho permeabilidade na tuba auditiva e de que ela não está dilatando, tá? Basal, tomei água, agora eu peço para o paciente fazer valsalva. Agora você fecha o nariz e faz força com ar aqui na bochecha. O paciente fez valsalva, 1, 2 segundos. Ele terminou a valsalva, aperta o botão, mede a terceira curva timpanométrica. A primeira era 69, a segunda era 67, quando tinha que ser aqui, então ela já estava aqui. E a terceira ficou 47. Ela positivou, né? Então, se eu pensar do 69 aqui, ó, pro 47 que tá ali, positivou. Eu fiquei mais positivo. Opa, teve permeabilidade na tuba auditiva. Então, ela está semi-permeável, porque quando ela tinha que negativar, ela não negativou. Mas quando ela tinha que positivar, ela positivou. Mas isso é uma disfunção tubária. Ou ela está normal, ou ela está alterada. Nesse caso, está alterado. Então, para eu ter um exame normal, para isso aqui ser um exame normal, eu tinha que ter 69, menos 69, esse pico tinha que vir aqui para o negativo, então daqui ele tinha que vir para cá, tinha que negativar aqui, porque eu tomei a água, e depois quando eu faço valsalva, ele tinha que vir para cá, tinha que positivar aqui. Então, isso é o normal. No momento que eu tenho 69, 67, 47, não tá normal. Isso aqui é uma disfunção tubária. Como que eu trato a disfunção tubária fonoaudiologicamente falando? Baseada nessa evidência desse artigo, que foi publicado em 2007, que não é recente, mas que é muito bom, a gente tem um protocolo aqui, que é um protocolo muito simples, mas que funciona. Por um período de 3 meses, 3 vezes ao dia, os seguintes exercícios foram realizados. Limpeza nasal com soro fisiológico, sopro de balão pela boca e de língua de sogra em ambas as narinas. Então, sucção de água com canudo e manobra de valsalva. Tais exercícios foram realizados na creche, porque esse aqui é um trabalho com crianças, mas a gente prescreve esse tratamento para todas as idades. Lá no nosso ambulatório, no Hospital Universitário, nós temos um kit pronto disso, que foi cortesia, carinho de uma aluna, a Tainá Benfica, hoje não mais aluna, hoje colega fonoaudióloga, a Tainá Benfica, que fez para nós os kits e deixou tudo prontinho dos materiais. Então, assim, a minha sugestão é que vocês possam fazer isso no consultório de vocês também, e que a gente vai ter tanto na clínica escola quanto no hospital, esses materiais prontos. O soro fisiológico não, o paciente tem que adquirir e ele limpa com a seringa. Balão fica no kitzinho.
língua de sogra no kit, canudo no kit e a manobra de Valsalva a gente ensina o paciente a fazer durante 3 meses, 3 vezes ao dia. Isso muda a permeabilidade e a abertura da tuba auditiva. Então, aqui, quando a gente diz que ela tem uma dilatação temporária, essa dilatação, ela precisa acontecer nessa comunicação aqui com a nasofaringe, tá? Então, este é um exame. Um outro exame que eu tenho aqui para mostrar para vocês é de um outro equipamento, que diferente desse equipamento aqui, que é o AT235 da Interacoustics, esse daqui também é da Interacoustics, mas ele é mais antigo. Esse aqui é o AC, vou falar errado se eu falar, esse é mais antigo, esse aqui é bem novinho, e esse equipamento tá lá, ó, teste de função tubária, em inglês, é o ETF, lá no equipamento, ETF, e eu não tenho aqui do ladinho pressão 1, pressão 2 e pressão 3, como eu tenho no outro equipamento, então eu tenho que anotar manualmente para poder fazer o laudo de normalidade de tuba auditiva ou de disfunção tubária. Então, aqui eu tenho anotado, por isso que eu sei que esta é a primeira curva timpanométrica medida. Então, essa é a curva timpanométrica de referência. Essa é a segunda curva timpanométrica medida quando o paciente tomou um gole d'água. E essa é a terceira curva timpanométrica medida quando o paciente fez Valsalva. Então, o que a gente pode observar? Primeira, aqui no pico. Segunda, negativou em relação à primeira. Terceira, positivou em relação à primeira. Permeabilidade de tuba auditiva. A tuba auditiva está se dilatando como deveria, tá tudo bem, tá normal. Mas, prof, quanto que tem que variar aqui? Quanto que tem que positivar e negativar? A gente não tem valores específicos na literatura e eu vou partilhar com vocês aqui a minha outra tela. Depois eu tenho que aprender como é que eu faço para... Será que é assim? Uma janela? Acho que é assim. Não, acho que não é assim. Depois eu aprendo a fazer isso. Deixa eu voltar para a aula. Aqui, ó, esse artigo... Cadê o artigo? Aqui. Esse artigo, ele tem o download gratuito em PDF um artigo de 2017, que está na Brazilian Journal de Otorrino. E esse artigo, eu não vou ler todo, logicamente, mas o que foi o objetivo dele? Olha, foi avaliar a variação na pressão de orelha média em pacientes com retração de membrana timpânica e indivíduos normais durante a realização do teste de função tubária e avaliar a variação intra-individual dos testes. O que foi concluído? Ó? Que a média das pressões de orelha média apresentou variação significante. Então, existe uma variabilidade muito grande desse negativar e desse positivar, mas tem que negativar e tem que positivar. Então, a gente não tem um valor fixo para isso, para o negativar e para o positivar, mas a gente precisa que isso aconteça. Então, esse exame é um exame normal, porque eu tenho pressão de referência, negativou e positivou. Opa! Aqui eu tenho um outro teste de função tubária, que vocês podem observar que a curva timpanométrica ela está voando lá em cima, porque ela considerou o valor de orelha externa nessa medida. Está lá o ETF teste, que é o teste de função tubária, e o que importa para a gente são os picos de pressão. Então, o que a gente tem que avaliar? Se da primeira pressão para a segunda negativou,
E da segunda para a terceira, positivou em relação à de referência. A gente não consegue ver os picos lá, porque ficou muito alto, mas, ó, menos 7, menos 17, mais 14. Então, eu tenho total permeabilidade da tuba auditiva. Ela tá funcionando, ela tá permeável. Isso aqui é um teste de função tubária normal. Então, sempre nessa ordem, sendo referência, tomou água, valsalva, é referência, negativou, positivou. Se por acaso fizerem ao contrário, fazer valsalva primeiro vai positivar e depois vai negativar. Então, quando eu faço esse sinal com as minhas mãos, eu estou levando em consideração o gráfico aqui do positivar e do negativar, tá? Então, aqui eu tenho uma permeabilidade de tuba auditiva, uma tuba auditiva normal, não tenho disfunção tubária. Aqui, as curvas não estão aparecendo, porque elas estão lá em cima voando, mas o que que eu tenho? Olha, menos 51, menos 247 e menos 70. Menos 51, menos 247 e menos 70. Então, não positivou. Eu tenho que referência, negativar e positivar. Aqui ficou menos 51, negativou um monte, menos 247, mas ele positivou um monte também, mas ele não positivou mais que o menos 51, ficou aqui, menos 70. Então, tem uma questão na literatura que eu talvez até considerasse isso normal, porque negativou e positivou, mas o positivar seria em relação à de referência. Então, isso aqui é uma disfunção tubária. Como eu trato disfunção tubária? Com os exercícios de MO que a gente conversou agora há pouquinho. E aqui, eu tenho 3 curvas timpanométricas que eu tô vendo bonitinhas, juntinhas ali. ETF teste, que é o teste de função tubária. Eu vou apertar o botãozinho lá no imitanciômetro, mas eu não vou nada mais, nada menos do que medir 3 curvas timpanométricas mediante tarefa. O paciente vai ter a primeira curva medida, um gole d'água. Segunda curva, valsalva, terceira curva. Menos 121 foi a de referência, menos 125, pertinho aqui, foi a segunda tomando água, e ficou menos 125 no mesmo lugar quando eu fiz valsalva. Não tem dilatação de tuba auditiva, não está permeável, disfunção tubária. Aqui, ó, ETF teste, é aqui que eu vou apertar, e ali, ó, que eu vou ver as pressões. Esse aqui, então, é uma carinha de um imitanciômetro, né? E eu vou usar essa função ETF teste para eu ter essas 3 pressões aqui, bonitinhas, uma embaixo da outra. Se não, eu anoto a mão e meço as 3 curvas timpanométricas, preocupada em gravar o pico, em pensar no valor do pico. Tá bem? Então, agora eu vou contar para vocês 3 casinhos aqui, que eu separei para nós. Então, aqui estão os casos. Opa. Pronto. Acho que vocês estão vendo aí. Travou, né? Pronto. Acho que agora foi. Então, aqui estão os casos. Essa é a Silvânia, uma paciente de 30 anos. Acho que deu. Essa é a Silvânia, uma paciente de 30 anos. E como que a Silvânia vem de história clínica, pressão intenso, que ela tem zumbido, que ela sente zumbido. Caso de surdez na família não foi marcado, que ela não
vertigem e que ela não tem de